Paizinho querido, aqui está tua filha, Senhor. Nós pedimos, Paizinho, usa ela com graça e com unção do céu. Ela estudou, ela se preparou, Senhor, mas a palavra é tua. Paizinho, usa este vaso mais uma vez. Eu abençoo a tua filha em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todas as irmãs, todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos contentes que estamos na casa de Deus, numa reunião que para mim também é uma das mais importantes, que é o círculo de oração. Desde que eu aceitei a Jesus, eu comecei a frequentar o círculo de oração e tem sido um lugar de bênção, de refúgio, de fortalecimento para a minha vida. É estar junto com as irmãzinhas do coque, da oração, do joelho grosso, né? É onde muitas vitórias são vencidas, onde famílias são abençoadas, casamentos restaurados, filhos alcançados, enfim, grandes experiências no altar do Senhor através do círculo de oração. Amém? Quero dar graças a Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa junto com as tuas servas e agradecer também eu chamei ela carinhosamente de chefa. Irmã Ana, que Deus abençoe, obrigada, viu, pela honra que me dá de estar aqui. E agradecer também ao pastor Leandro, aos obreiros, à igreja que nos tem recebido com tanto amor. Hoje uma irmã me abraçou assim que eu me senti quase sentei no colo dela e fiquei porque estava bom demais. Então isso é muito bom, isso é muito bom. Amém? Bom, vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Eu estava ali, quando estávamos na rádio, ali participando com a irmã Leoneide, e por isso que eu chamei carinhosamente, irmã Ana, não se aborreça comigo, porque eu chamei de chefe. E quando eu saí, estava a irmã Ana. E eu disse, ai Jesus, eu nem sabia que a chefa estava aqui fora, né? E então ela falou assim, olha, eu quero, você vai participar no círculo de oração quarta-feira. Eu disse, Jesus, isso que dá a gente sair da rádio e encontrar logo a chefa. Não deu nem para dizer assim, irmã. Mas aí quando ela falou isso, eu falei, Jesus, né? Porque quem prega a palavra de Deus tem essa responsabilidade, aí já vem logo, Senhor, e agora? E assim veio no meu coração esse versículo da palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9, 10, 11 e 12. Assim imediatamente veio, e aí eu passei a meditar na palavra do Senhor, através desses versículos. Quem encontrou, diga amém. Assim lemos juntos. Então diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4 de Eclesiastes, a partir do versículo 9 ao 12, diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Podem sentar, irmãs. Então, foi esse versículo, mais especificamente, esse versículo que diz assim, assim veio na minha mente. É melhor ser 2 do que um. É melhor ser 2 do que um, né? E pensando no círculo de oração, que é um lugar aqui onde nós vemos hoje, graças a Deus, muitas irmãs, muitos irmãos, vamos fazer assim um general, e com esse propósito de estar orando, de estar buscando ao Senhor, e é nesse, como já disse, no círculo de oração, onde muitas batalhas são vencidas, onde aquele que chega quebrado, ele sai daqui restaurado. Amém? E eu comecei a meditar nesse versículo, porque não é tão fácil. O livro de Eclesiastes é um livro meio complicado. Ele é um livro de muita filosofia, muitos pensamentos filosóficos de Salomão. Domingo nós ouvimos a irmã pregando sobre Salomão, e no dia da inauguração do templo, e ela falava com propriedade. Salomão, ele foi um homem mais sábio
do seu tempo. E ele escreveu Eclesiastes, escreveu Provérbios, escreveu Cantares. A irmã explicava bem que ele escreveu Cantares no pico do seu vigor, né? Quando jovem, apaixonado, né? Aí saem os cânticos. Também ele escreveu ali já quando já adulto, já madurando, Provérbios. Tantos conselhos, tanta coisa boa que nós ouvimos ali no livro de Provérbios. E ele escreveu Eclesiastes já bem maduro. Sabe, isso passa com a gente nessa idade. Eu já estou com 50 anos, então já penso diferente. Né? A nossa idade nos faz pensar, raciocinar, refletir muitas coisas. E Salomão, ele chegou nessa etapa da vida dele, refletir a vida. Vê que os jovens, eles são bem aventureiros, eles não pensam, eles fazem tudo assim. Tudo para eles é assim, tá. Né? Nós não, a gente já vamos pensar, vamos ver se o dinheiro dá, vamos ver se... Né? Então, a idade nos faz pensar. E Salomão chegou nesse tempo. O tempo dele pensar, ele refletir a vida. E sabe, irmãos, é interessante que Salomão, ele chega a até pensar assim que a vida não tem sentido. Ele pensou, sabe por quê? Porque quando ele era jovem, quando ele estava em pleno vigor, ele fazia tudo. Tudo para ele era possível, primeiro porque ele tinha muito dinheiro já, ele já estava cheio da fama. Foi fácil para ele foi um filho de um rei. E a Bíblia diz o mais famoso, ele adquiriu riqueza que Deus deu a ele, muito conhecimento que ele também pediu a Deus. Mas chega um ponto da vida dele que ele fala que a vida não tem sentido. E aí ele começa a pensar por que a vida não tem sentido. Aí ele vai começar no capítulo 1, no capítulo 4, mais especificamente. Ele vai falar assim que as pessoas trabalham, adquirem, enriquecem, para deixar para outro. E ele ainda fala assim, eu nem sei se o outro que vai herdar tudo vai fazer como o que trabalhou para fazer. Então esse Salomão que nós vemos já no livro de Eclesiastes, é um homem que raciocina as coisas, ele começa a pensar. Ele chega a pensar tanto que ele fala assim, é melhor nem ter nascido. Agora você pare para imaginar, você trabalha, você adquiriu fama, você é o homem mais sábio da terra, daquele então, rico, você consegue fazer amizade com todo mundo, você conseguiu promover a paz do seu reinado com seus vizinhos, fez tanta amizade que conseguiu a esposa praticamente de cada um dos reis com quem ele fazia amizade. E aí ele chega e dá de cara com uma realidade. Sabe qual é a realidade? Que nós não vivemos na terra para sempre. Sabe qual é a realidade? Que a minha vida tem um tempo. Sabe qual é a realidade? Que o ser humano tem um prazo de vencimento. Tem uma data de vencimento que só Deus conhece. Porque foi Ele quem fez. Eu vi, tem uma irmã aqui que ela estava conversando, eu estava ali sentada. Não que eu seja curiosa, porque ela estava falando, comentando com as irmãs e eu estava escutando. Que ela estava fazendo o morango do amor. Né, que é a febre do momento. Né? E aí uma falava, eu só estava escutando porque ela estava falando alto, irmã. Não sou fofoqueira. E elas falavam para a outra, tem que aproveitar, irmão. É a onda do momento. Cadê a irmã do morango do amor? Não era assim que você estava conversando, irmã do morango? Tem que aproveitar. Ih, mas não tem nenhum para mim aí, não. Não, olha, na próxima vez, tá, então elas conversavam, né? Elas falavam aí da febre do momento que é o morango do amor. E fui falar do morango do amor, perdi o fio da meada, olha aí. Do prazo do vencimento, ó, graças Espírito Santo. Ela faz o morango do amor, eu que vou comprar, né? Não sei quantos dias ele vai durar. Mas ela que fez o morango do amor, ela pode colocar uma etiquetinha ali, uma data assim e falar assim, ó, válido por 5 dias, 3 dias. Ela que fez, ela sabe. E nós, seres humanos, não sabemos. Quem nos fez já tem lá a data de vencimento. Olha, Salomão, tu vai viver 59 anos, viu? Mas ele não sabia. E por
por ele não saber, ele chegou a pensar que a vida não tinha sentido. Ele conquistou tanto, fez tanta riqueza, seus palácios, a própria casa de Deus que ele havia executado, porque Deus falou para ele que ia ser ele. Mas chega uma etapa que ele diz, nada vale a pena. Então Salomão, no livro de Eclesiastes, vai dar alguns conselhos. Ele vai refletir algumas coisas. No capítulo 11, ele fala para nós fazermos o bem enquanto tem tempo. É aquele versículo que diz, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias você vai achar, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Faça o bem, ele fala no capítulo 11, ali nos primeiros versículos. Faça o bem enquanto se pode fazer. No capítulo 12, ele vai chamar já a atenção dos jovens. Ele vai falar assim, olha jovem, olha, por experiência, já aos 59 anos, para Salomão, 59 anos era velho já. Era um velho, naquele tempo, né? E ele falou para os jovens, vocês se lembrem do Senhor no dia da juventude de vocês. Que vai chegar o tempo que vocês não vão ter prazer na vida. Olha, os dentes vão começar a cair. Os olhos vão começar a se cansar. Os ouvidos já não vão ouvir bem. Os braços já não levantam. As pernas já não ajudam. Resumo, fazendo do que Salomão estava falando para os jovens. Então Salomão, ele pensando, reflexionando a vida. E aí no capítulo 4 ele vai falar das injustiças. Na terra só tem injustiça. Imagine, irmão, se Salomão vivesse nos dias de hoje. Se Salomão assistisse a televisão nos nossos dias. Se ele abrisse a internet nos nossos dias. É injustiça, é violência, é maldade. É tudo que vocês possam imaginar. E Salomão, no capítulo 4, ele fala que só há injustiça sobre a terra. E aí ele vai discorrendo a palavra do Senhor, até chegar no versículo 9. Quando ele chega no versículo 9, ele parou para pensar e falou assim, olha, é melhor ser 2 do que 1. No capítulo 4, no versículo 4, ele fala do trabalho. Das injustiças, do trabalho. Ele fala do trabalho, daquele que trabalha e não tem com quem compartilhar o que conquistou. E no versículo 9 ele vai falar assim, olha, é melhor ser 2 do que 1. Aí a Bíblia nos vem falar, meus amados irmãos, da união, da unidade, que tem tudo a ver com o círculo de oração. Porque aqui é onde a irmã ora e a outra diz, amém, Senhor. A irmã está orando e falando, Senhor, salva o meu marido. E a outra irmã diz, amém, Pai, escuta, Senhor, o clamor, glória a Deus. Nesse lugar, irmão, onde nós estamos ali de joelhos, onde nós todos estamos no mesmo nível. E aí Salomão fala que é melhor ser 2 do que 1. Glória ao nome de Jesus. E ele faz algumas considerações. Aí ele vai falar, no versículo 9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando nós trabalhamos em conjunto, o trabalho rende, não é verdade? Imagine se fosse só dirigente do círculo de oração. Ela iria fazer? Ia. Ela iria fazer? Ia. Mas quando nós trabalhamos em conjunto, nós podemos orar por mais pessoas. Às vezes eu orei pelas famílias, mas eu me esqueci de orar pelos enfermos. Aí tem uma irmã que ela se lembra, Deus toca no coração dela. E o trabalho vai sendo feito e é mais efetivo, é melhor. A carga é dividida. Por isso Salomão vai dizer, olha, melhor no trabalho, é melhor ser 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho, é mais efetivo. Dá para fazer mais coisas quando nós trabalhamos em conjunto. Uns cantam, outros lêem o devocional, a outra vem aqui, tira a oferta. E o trabalho de Deus está sendo feito. Glória ao nome do Senhor. Jesus, glória a Deus, o trabalho rende mais. E a Bíblia nos fala
Gálatas, no capítulo 6, ele fala assim, ó, levai as cargas um dos outros. Quando a gente vem na casa de Deus, e eu fui uma pessoa que aceitei a Jesus ali pelos 21 anos de idade, já casada e com uma filhinha de 4. E eu cheguei na igreja com todas as cargas que eu podia ter. E eu dou graças a Deus, meus amados irmãos, que quando eu aceitei a Jesus, nós viemos com muitos problemas, precisando ser restaurados, transformados pelo Senhor. E sabe o que acontecia no final do culto na nossa igreja, na igreja onde eu aceitei a Jesus? Lá no banheiro se juntava uma roda de irmãs. E quando eu chegava, elas já estavam me esperando. E elas me agarravam pela mão e começavam a orar por mim e pelo meu esposo, levando as minhas cargas, me ajudando. Eu era nova, convertida, eu não entendia nada. Via aquelas irmãs orando em línguas. E eu não entendia. Mas sabia que elas estavam ali para me apoiar. Sabia que elas estavam ali para me ajudar. Porque a palavra de Deus diz, levai as cargas um dos outros. Glória ao nome do Senhor. Também o capítulo 12 de Romanos, versículo 1, diz assim, chorai com os que choram. Chorai com os que choram. A igreja, irmãos, é esse lugar onde nós chegamos. E ninguém deve, não vai fazer, apontar. Vai ajudar. Porque a palavra de Deus nos ensina a levar as cargas uns dos outros, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Lá na nossa igreja nós temos uma campanha de oração que hoje está, que ela começa às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Eles têm uma paradinha, porque depois tem o círculo de oração que lá é à noite, das 5 às 7 da tarde. E nós temos a dirigente lá, a irmã Fabiana e Laura Miller. E Laura tem uma filha, estava com uma filha estudando medicina. E é muito pesado o curso. E nós estávamos sempre orando ali para que a Andréa pudesse vencer os obstáculos, vencer as matérias, concluir o curso. Então sempre as irmãs estavam orando. E eu me lembro que num dia de um círculo de oração, a Andréa foi dar o testemunho dela, que ela tinha conseguido vencer as provas mais difíceis, que ela tinha conseguido lograr a vitória de passar no curso. E eu me lembro que Fabiana se alegrava, ela dizia, irmãos, é como se fosse uma filha minha. Eu me alegro pela vitória dela, eu me alegro pelo logro dela, eu me alegro pelo êxito dela. Porque a Bíblia diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Esse é o trabalho da igreja marchando junto. E Salomão, ele fala para a gente, olha, trabalhem juntos. Vocês vão ter melhor resultado. Vai ser melhor. Imagine aquela jovem tendo que estudar, tendo que orar só. Claro que ela teve que fazer o papel dela. Mas irmãs de oração, clamando, pedindo para aquela jovem vencesse. E a Bíblia diz, a irmã comentava disso, que 2 de vocês concordarem na terra, será concordado no céu. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Trabalhar juntos. Trabalhar pela mesma causa, pela mesma necessidade. Aleluia. Salomão também diz assim, mas porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Cair, irmãos, vai falar de algo que passa em nossas vidas. Alguma adversidade. Cair não é algo bom. E Salomão diz, olha, se um cai, quando tem companheiro, quando estão juntos, o outro levanta. Aí ele fala assim, mas ai daquele que estiver só. E aí eu me lembrei de uma passagem onde Jesus, no capítulo 5 de João, ele encontra o homem que ele faz uma declaração muito triste. Era o paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem estava ali. A tradição diz que eles esperavam o mover das águas do tanque. Eles tinham aquela ideia de que um anjo baixava, as águas removiam, e a primeira pessoa que descesse no tanque era curada. Agora pense no trabalho. Agora pense no trabalho de um paralítico só. Pense, irmãos, no trabalho de um paralítico só. E a declaração daquele paralítico foi:
Jesus chega para ele e diz assim: você quer ficar curado? Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Que triste é, irmão, saber que nós não temos ninguém para falar, ninguém para contar, ninguém para nos ajudar. Aí Salomão diz: é ruim daquele que está só, porque se ele cair, quem vai levantar? Quem vai mimar, irmão? Aquele que está só. Quem vai dar uma palavra para aquele que está necessitado de ouvir uma palavra? Se ele andar só, se ele não tiver ninguém por ele. Jesus diz assim: mas você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém. Aí, quando as águas se movem, vem outro antes de mim. E Jesus perguntou: quanto tempo ele está assim? Enfermo. 38 anos. Ai daquele que estiver só. Ai de nós, irmãos, nos momentos da luta, se estivermos sós. Eu me lembro quando nós estávamos no Uruguai. Nós tínhamos começado um trabalho num lugar chamado Donatílio. Em Donatílio é um bairro na época da estatística do Uruguai, era o pior bairro que tinha. E Deus nos colocou ali para trabalhar. Pregar nas ruas, começamos trabalhos na rua, pregando na rua, com uma caixinha de som, as crianças. E ali começávamos a pregar o evangelho ali na rua. Até que nós orando, Deus abençoou, conseguimos um salão. Mas era um bairro muito, muito perigoso. E nesse lugar, irmãos, bem complicado. Nós chegamos um dia, a porta da igreja estava no chão. Não, estava toda torcida. Aí fomos olhar, eles tinham entrado, tinham roubado um bocado de cadeiras. Aquelas cadeiras brancas, tinha levado um bocado de cadeira branca. Tinha levado a caixa de som. Nós ficamos abalados naquele momento, mas tudo bem, restauramos as portas e continuamos pregando o evangelho. Passava 2 dias, um dia chegamos, a janela estava derrubada. Porque era tudo feito de ferro, então a porta eles conseguiram torcer a porta e entraram. Da outra vez eles derrubaram a janela. Quando eles derrubaram a janela, eles levaram mais um bocado de cadeira, levaram o que eles puderam encontrar de aparelho que era interessante, eles levaram. Até do que não era interessante, que até as coisinhas de banheiro eles levaram, espelhinho de banheiro, levaram tudo. E nós, mais uma vez aquele choque. Mas nós arrumamos as janelas e de novo. E nisso lá ninguém falava nada. Os vizinhos, ninguém viu nada, ninguém fala nada. Porque quem vai falar? Então era arrumar e seguir o trabalho. E nós já começamos a ficar abalados por isso. Aí nós chegamos uma vez de novo, eles com uma tora de madeira. Uma tora de madeira foi, arrebentaram de novo. Arrancavam a janela. Não é que botava a janela para baixo. Aí o ar-condicionado, que era grande, um ar-condicionado assim como talvez como esse da igreja, levaram o ar-condicionado, o motor do ar-condicionado são grandíssimos, levou o ar-condicionado, pelaram a igreja. Aí a gente mandou, eles não querem nós aqui. Aí a gente começou já a entrar em pânico, falou: será que é Deus que quer nos tirar daqui? A gente não entendeu. Então a gente já começou a ficar abalados. Aí um irmão, que era um dos diáconos da igreja, ficou com medo, já não queria ir mais, porque o rapaz que entrava na igreja vivia em frente da igreja. Era toda uma família. E aí um dia nós chamamos a polícia, eu fiquei lá esperando enquanto o Mandu foi chamar a polícia. A policial chegou e falou assim: olha, sabe o que vocês façam? Se muda do bairro. Olha, vocês... mas está ali, as cadeiras estão ali. Olha, nós não podemos fazer nada. Se mudem do bairro. Aí a gente botou a igreja em oração. Senhor, o Senhor quer que a gente saia daqui. Eles parece que não nos querem mais aqui, Senhor. E agora eles não vão deixar mais a gente quieto. E a gente começou a ficar, a ticar, a se sentir pequeno. Mas foi nessa época, irmãos, que chegou pessoas para trabalhar, para nos ajudar naquele momento que nós estávamos sentindo caído. Quando as nossas forças começaram a minguar, Deus mandou reforço. As irmãs, tinha uma irmã que estava na Espanha, e ela tinha cruzado com a gente um dia numa casa, fazendo visita.
E ela cruzou com a gente, visitando essa família que ela conhecia, foi para a Espanha, trabalhou na Espanha, e quando ela estava para voltar para a Espanha, nessa época, Deus já tinha colocado no coração dela, olha, quando você volte para lá, você vai congregar com o pastor Mandu. Irmãos, essas irmãs chegaram para nos ajudar a levantar. Nós outros nos colocamos em campanha de oração. E foi a época que a igreja começou a crescer pela ajuda que Deus enviou. Porque ai daquele que estiver só, ai daquele que cai, não tem quem levante. Mas se temos alguém do nosso lado, tudo é possível. E aí, irmãos, nós começamos a orar, fazer campanhas de oração. Essas irmãs se envolveram e hoje é uma das irmãs que estão lá enfrentando esse dia total de oração lá na igreja. Que ai daquele que cai e não tem quem se levante. Glória a Deus. Olha a diferença daquele outro paralítico. Daquele dos 4, lembra dos 4? Ele era paralítico. E a Bíblia diz que Jesus havia chegado na casa. E eles foram, agarraram o seu amigo, 4, carregando uma cama. E eles foram até lá e a casa onde Jesus estava cheia. Não havia como entrar nem pelas portas, nem pelas janelas. Aí a Bíblia diz que eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o quê? Colocar pelo teto. Colocar pelo teto. Um paralítico não tinha ninguém para ajudar, mas aquele tinha 4. Que podia colocar ele na presença de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas vamos avançar. Aí Salomão também fala assim: também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Como se esquenta? Como se esquenta? Como entra um calor só? Transmitir e receber calor é dar e receber. Eu transmito para você, você transmite para mim. Essa fé, a esperança que às vezes a gente precisa. Me faz lembrar, irmãos amados, de Josué e Caleb, quando Moisés envia eles para espiarem a terra. Eles vão na terra, olha, tudo maravilhoso, a uva era grande, tudo manda leite e mel é a terra. Mas a Bíblia diz que 10 voltaram impressionados com a terra, mas também voltaram dizendo: nós, esquece, porque não vai dar para nós. Eles são maiores, eles vão nos tragar. Eles viram que tudo era bom, mas viram as dificuldades. Mas a Bíblia fala que Josué e Caleb, enquanto aqueles esfriaram, aqueles se aticaram na fé e na esperança, Josué e Caleb falaram: não! Deus prometeu essa terra é nossa. A terra é nossa. Irmãos, quando nós temos, às vezes, dificuldades diante de nós, mas se chega um para desanimar, é difícil. Mas se um entrar calor, se um tiver fé, aí Jesus diz: a fé pode ser pequena, mas se vai tornar grande, como pregava a irmã no domingo. A maior das hortaliças, o grão é pequeno. A Bíblia diz que pela fé, Noé construiu uma arca no lugar onde não havia água. Pela fé. Josué e Caleb, irmãos, um animaram o outro e animaram a Moisés. E animaram aquele povo que era possível. Entra calor, entra esperança. Quando estamos juntos. Pode ser que em algum momento, como passou conosco, a fé começa a minguar, mas se tem alguém com fé e contagia, aí dá certo. Dá certo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. O frio representa também o desânimo, a falta de esperança. A Bíblia fala, e Jesus disse que era um sinal deste tempo, que por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfria. Mas se nós temos alguém para nos ajudar, a nos dar uma palavra de ânimo, a dizer: não é possível, nós nos animamos e vamos à frente. Amém? Glória a Deus. E para terminar, dentro do horário, se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe
resistirão. Glória a Deus. Por que é bom estar com o outro? Porque dois podem resistir. Dois podem resistir. Na hora da tentação, na hora da prova. E isso passou com o próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele já estava para ser crucificado, ele já tinha servido a cena ao ceia aos discípulos, e ele vai ao Getsemane. Mas ele vai e ele sabe que aquele momento era difícil para ele. Era um momento de sofrimento. Não era fácil saber que você ia ser crucificado por culpa de outros. Ele era homem, ele estava ali como homem também. Mas a Bíblia diz que ele chama os discípulos e diz: olha, vocês orem comigo. Jesus teve a necessidade de ter pessoas ao seu lado que orassem com ele, que ajudassem a ele no momento difícil. Na hora da luta, na hora da prova, irmãos, é necessário ter alguém ao nosso lado que nos ajude a orar, a resistir. Às vezes nós queremos lançar a toalha, queremos renunciar o cargo, deixar de lado, renunciar o chamado, mas vem alguém e nos ajuda. Vem alguém e nos dá uma palavra de ânimo. Jesus necessitou naquele momento, e ele chama os discípulos para ir com ele até o Getsemane para orar. Jesus, era Jesus, e ele precisou. Glória ao nome de Jesus. E eu quero lembrar de um bem conhecido também, que precisou de ajuda para resistir na hora da prova. Porque eu não posso vencer tudo só. Eu até tento. Mas de vez em quando eu pego um grito. Irmãos, olha, orem. Irmãos, eu quero apresentar essa necessidade, ore por nós. Para que nós possamos resistir. Ai daquele que não tem com quem contar. Ai daquele que não tem aonde clamar. A Bíblia fala que o povo de Israel estava numa grande batalha contra os amalequitas. Josué, o general, estava na frente do povo, levando o povo para a peleja. E enquanto o povo pelejava, estava Moisés, Arão e Ur na intercessão. Moisés era aquele que Deus tinha colocado ali para estar conduzindo o povo, para receber a lei, ensinar a lei, e estar com aquele povo. Mas tem momento que até os líderes cansam. O povo está em batalha. E a Bíblia diz que Moisés estava com os braços levantados, intercedendo pelo povo. A Bíblia diz que enquanto ele mantinha os braços levantados, o povo prevalecia. Mas quando ele baixava os braços, o povo perdia a batalha. Como é importante a intercessão. Como é importante a intercessão do seu povo. Como é importante a liderança estar sendo fortalecida pelos servos do Senhor. A Bíblia diz que enquanto Moisés com os braços levantados, o povo vencia. Mas quando baixava o braço, o povo estava perdendo a batalha. Aí quem observou isso? Arão e Ur. Arão e Ur. Um agarrou num braço e o outro agarrou no outro braço. Como dizendo assim: Moisés, nós vamos vencer, nós vamos resistir e nós vamos te ajudar. Um agarrou no braço, outro agarrou no outro. E a Bíblia diz que assim ele pôde manter os braços levantados e o povo prevaleceu. Resistir. Se dois resistem juntos, podem vencer. Amém? Enquanto Moisés estava ali com as mãos levantadas, enquanto Arão e Ur apenas observava, Moisés se cansava e o povo perdia. Mas eles chegaram junto na hora da batalha, como dizendo: estamos aqui do teu lado, vamos vencer juntos, vamos lutar juntos. E enquanto ele estendia os seus braços, o povo vencia a batalha, porque eles resistiam juntos. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando,
Mas aqui eu creio que você tem pessoas que não te vão deixar cair e estar só. Não vão deixar que o frio da incredulidade, do desânimo se apodere da sua vida. Porque aqui há a palavra de Deus, a oração, a intercessão de pessoas que amam a obra do Senhor, que amam as almas e estão intercedendo pela vida de vocês e pela casa de vocês. Enquanto estiver pessoas que nos ajudem a levantar os braços, nossa casa não será derrotada. Amém? Enquanto houver pessoas que ajudam, que intercedem. A irmã contava aqui da sua aflição no momento de enfermidade. E apesar dela ter que ir ao médico, ela sabia onde pedir socorro. Ela não estava só. Amém? Ela se acudiu àqueles que podiam interceder, àquele que é o dono da vida, aquele que tem os seus dias nas mãos. Amém? E hoje ela estava aqui contando o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você siga permanecendo na casa do Senhor. Não desanime de vir às orações, de contar com essas irmãs, apresentar as tuas causas. Cada pedido de oração, nós lá temos a nossa caixinha também de oração. E quantas bênçãos o Senhor tem ouvido, derramado sobre a igreja por causa da oração. Para terminar, um dia numa das igrejas que a gente tem lá no Uruguai, não tinha essa ainda já tinha do Donatílio. Chegou um pedido de oração para uma senhora que ela estava em UTI. Mal. Depois nós soubemos, porque ela foi dar o testemunho, que a médica tinha mandado a família comprar o caixão. Vá para Salto, porque eles tinham ido para a capital. Vá para Salto, faça toda a preparação, porque a sua esposa não vai escapar. E a conhecida, uma amiga, foi na igreja e pediu oração. E a igreja começou a fazer oração por ela. Outros irmãos orando por ela. E um dia eu estava abrindo a igreja num culto de manhã, que eram 2 cultos, um de manhã e um da tarde. E eu abri a igreja e chega uma senhora baixinha. E eu não conhecia. E esse trabalho era um trabalho novo que nós estávamos começando. Eu falei, glória a Deus, chegou a primeira alma de hoje. Ela se chegou e sentou. E aí a gente estava se preparando para começar o culto da manhã. E ela falou assim, você não sabe quem eu sou, né? Eu falei assim, não sei. Na verdade não, mas estou contente que você está aqui na casa de Deus. Eu falei assim, olha, eu sou a Catalina. Aquela mulher por quem vocês oravam. E eu vim agradecer. Porque Deus praticamente me ressuscitou. Meu esposo havia sido mandado para cá, para Salto, para preparar o enterro. Mas Deus me visitou e eu estou aqui para dar graças a Deus. Amém? Oração. Deus faz milagres. Sigamos orando firmes. Como lia a irmã, firmes e constantes na obra do Senhor. Porque há recompensa para o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.